as coisas que estavam acontecendo na cidade, questão cultural, né? Trabalho, as riquezas, o que a cidade fazia justamente para poder explicar alguma coisa, alguma questão. Né? Então, eles fazem essas parábolas são baseadas em fatos reais, porque era da cultura deles sempre pegar alguma coisa, como exemplo, fazer um paralelo. O autor, uma vez, ele trouxe esse entendimento. E o texto que a gente vai ler aqui a partir do versículo 11, é a parábola do filho pródigo, muito conhecido. Foi o texto que eu usei para fazer a minha prova de homilética. Lá no seminário, lá no Seminário do Sul, eu usei esse texto para fazer a minha prova de homilética. E eu lembro que não é o título de hoje, e o título que eu coloquei nessa parábola é que a gente precisa colocar o amendoim no lugar do amendoim. Lembra disso? Você lembra dessa frase? É preciso colocar o amendoim no lugar do amendoim. Caramba! Todo mundo deu um Cris. Alguém assiste aqui? Eu apatrulhei as crianças. Então vocês têm que lembrar dessa frase. Você tem que colocar o amendoim no lugar do amendoim. Né? Era aquele episódio, a homenagem que eu fiz, era aquele episódio em que a mãe da Kevin foi treinadora, não foi isso? É treinadora do time de futebol. O futebol era o Michael pega no time de futebol para poder treinar as meninas, porque a Jay, obrigado, quem falou Jay? Você disse mesmo. A Jay estava pegando muito pesado ali, estava pegando muito pesado com as meninas. Aí tinha até uma menina de outro país, parecia um homem, uma jogadora. Alguém lembra desse episódio? Estão lembrados? Tem um detalhe no episódio justamente para poder ver o pastor, o que isso tem a ver com o texto. Então, eu não lembro quem falava isso foi a Kelly que falava, né? Tem que colocar o amendoim no buraco do amendoim. Né? Então, aí tem outra combinação no final, que eu não vou entrar em detalhe aqui, mas era simplesmente para botar cada coisa no seu lugar. Cada coisa no seu lugar. Esse foi o título que eu coloquei. Se vocês quiserem entender dessa forma aqui na parábola, vocês podem entender também. Entendeu? Então, assim, as coisas têm que ficar no lugar determinado. Essa é a ideia ali da frase da gente, né? Eu para com as crianças. Aqui a parábola do filho pródigo, muito conhecida, mas eu vou ler assim mesmo, tá? Vou ler só para poder lembrar. Diz o seguinte: Jesus continuou, quer dizer, ele estava falando sobre alguma coisa, mas ele deu continuidade através dessa parábola. Então ele está ligando a ideia anterior a essa ideia. O que ele está falando anteriormente? Sobre coisas que se perderam e o que? Era necessário serem encontradas. Isso faz parte do projeto de Deus. Porque o homem se perdeu. Lá não é. Mas mesmo assim, Deus envia o Filho Jesus Cristo para morrer e nos trazer de volta. O sacrifício da cruz nos traz de volta. Então a gente vai entender mais ou menos esse negócio. Nada pode ficar fora do seu lugar. Obrigado. Agora está difícil. Eu fico escutando com essa zoeira. Parou? Graças a Deus. Glória a Deus. Quem orou forte aí? Meu Deus do céu. Vamos lá? Jesus continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me parte dos bens que me pertence. E o pai repartiu os bens entre os 2. Poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para a terra longínqua e ali
desperdiçou todos os seus bens vivendo dissolutamente. Um detalhe assim, muito legal dessa parábola, que aqui registrada por Lucas, é que o filho tinha na cabeça, o filho mais novo, ele nem tinha direito a isso. E, historicamente, pela cultura, aquele que deveria ter acesso ao pai para poder pedir alguma coisa nessa natureza seria o filho mais velho. Mas aqui aparece dizendo o filho mais novo. E o legal disso tudo é que o pai atende e não pergunta pro filho por que ele está fazendo isso. Ele não pergunta pro filho. Eu quero minha parte. Aí o que acontece? Ele pega, junta tudo e entrega. Aí ele vai e vai para a farra. Versículo 14. Tendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a aparecer necessidades. Então ele foi e se chegou a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos apacentar porcos. Ele desejava encher o estômago com as alfarrobas, as comidas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Tinha que trabalhar primeiro para depois comer. Você quer comer? Você quer se alimentar? Está com fome? Você tem que fazer o seguinte, tratar, fazer isso tudo aqui, depois se você quiser, você vai comer. Por isso, desejo, não deu o primeiro prato de comida, que praticamente ele estava trabalhando por comida aqui, não é? Estava trabalhando por comida, estava trabalhando por salário. E ele ficou, estava com tanta fome que ele desejou comer o que há comida dos porcos, a lavagem que estava ali. Versículo 17, então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e perante a ti. Porque ele pecou contra o céu. Todo pecado que a gente comete com uma pessoa, a gente comete também contra Deus também. Essa é a ideia principal aqui do texto. Ele pecou contra o céu porque ele pecou contra a lei. Aquilo que já estava determinado e os costumes que estavam determinados. E pecou contra o pai, justamente porque ele, apesar do pai tratar muito bem ele não foi o que correto com o pai dele. A ideia é essa. Ele não agiu corretamente com o pai dele. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. Então levantou-se e foi para o seu pai. Quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de muita compaixão e correu, lançou-lhe o pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor túnica, vestiu com ela e pondo-lhe um anel na mão e sandália nos pés. Trazei o bezerro cevado e mataram-lhe, e comamos e alegremos-nos, pois este meu filho que estava morto reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a se alegrar. O entendimento da parábola é muito fácil, muito simples, né? E a aplicação também é muito fácil, muito fácil. Está falando aqui do filho que foi embora, e na volta, o pai, justamente vendo o arrependimento do filho, aceitou. Então, assim, uma coisa que eu gosto sempre de falar, de cultura cristã, é que não há perdão de Deus sem arrependimento. Então, quando Deus nos chama para estar junto com Ele nos chama para ter intimidade pessoal com Ele. Então, você que está aqui essa noite, você tem uma intimidade pessoal com Deus, você tem uma proximidade pessoal com Deus, que é entre você e Deus somente. Eu costumo dizer que a gente vem sozinho aqui na terra e vai embora sozinho. Na verdade, todas essas coisas, o ventre da mãe,
gente, que pode cuidar da gente, que pode tratar a gente, é que pode fazer isso. A gente pode chegar em intimidade e compartilhar. E muitas das vezes a gente tem uma o quê? Uma ideia completamente errada do que seja o nosso pai. O nosso pai. Vocês sabiam que para os judeus chamar Deus de pai é pecado? Vocês sabiam disso? Porque um dos problemas de Jesus foi justamente chamar Deus de pai. Só que, por causa da cultura, né, essas coisas supérfluas que estão aí, todo mundo está se dizendo filho de Deus. Mas Deus tem filhos, o que? Por adoção, e tem um filho que é legítimo. Eu estava até aqui no sextou-tinho, né, de sexta-feira agora foi maneiro, foi legal. Ninguém ganhou nada, todo mundo quebrou a cara, porque todo mundo ganhou. Você não ganhou, porque você não foi legal, você não ganhou. Eu vou começar a colocar agora essas coisas difíceis para vocês, assim, para vocês ficarem mais espertos, entendeu? Então, assim, o pessoal não conseguiu passar nas tarefas. Semana que vem vai ter tarefas mais tranquilas, tá bom? Lá em cima do armário, todo mundo é baixo de mim. É verdade. Tem que ser difícil. Então, assim, a gente aqui no sextou-tinho aqui, a gente falou essas brincadeiras e eu explico isso para os adolescentes em relação a ser filho de Deus. Que Deus só tem um filho, só que se chama Jesus Cristo, essência. Mas nós somos filhos por adoção, segundo o texto que está lá em João, no Evangelho de João. Mas só que as pessoas levam isso muito na banalidade, que todo mundo é filho de Deus. Todo mundo é filho de Deus. Todo mundo. Não é. A Bíblia não trata dessa forma. Não, o pastor está falando. É a Bíblia que diz que não é dessa forma. E esse filho, ele chega até o pai, e ele começa a falar algumas coisas para o pai dele, que ele havia ensaiado antes, quando ele estava lá decidindo, não é verdade? Ele estava lá decidindo o que eu vou falar para o meu pai. E o que acontece? Justamente por conta do arrependimento, do reconhecimento do erro, o pai o aceita de volta. E ele, né? Ele é colocado no lugar de o quê? Filho. Ele é colocado no lugar de filho. E às vezes a gente não tem esse entendimento com Deus. O nosso lugar de filho de Deus, de pessoa que foi escolhida por Deus, de pessoa que foi salva, a gente não valoriza muito isso. A gente não valoriza muito isso. A gente não sabe o nosso lugar às vezes. Lá no Seminário do Sul, lá no Seminário do Sul, tinha um grupo do pessoal, pessoal mais da ala vamos dizer assim, do progressismo, né? Lá no Senado tinha os professores assim, bem progressistas, acho que hoje não tem mais, mas naquela época, até filmando ali, não botava no YouTube, o pessoal assim, pô, esse pastor aí está sobre aqui de tudo. Mas pode falar o pessoal comigo, 2010, eu falei 2010. Então, assim, tinha um pessoal mais progressista que eles tinham dificuldade de entender Deus como Pai. E é por causa disso que aparece a teologia feminista. Então, porque eles chegavam e falavam que Deus era Pai, mas também era Mãe. Você sabe disso? Existe uma teologia que raciocina dessa forma? Só que a gente sempre entendeu que figura de paterna é figura paterna e pronto. Então você que está aqui hoje, que é pai, eu vi uma psicóloga falando, no Instagram lá, no podcast, e ela falando que é a figura paterna que torna o menino
Então, pai é, primeiramente, marido. Pai, primeiramente, ele é marido. Ele cuida do lar. Ele entende isso com importância. E eu lembro que lá no seminário de sonhos discutia pra caramba em relação a isso aí. Discutia. Mas discutia assim dentro de sala de aula, entre a gente mesmo, pessoal mais progressista. E eles já falavam que estavam sendo escrito Bíblia em relação a isso daí. Né? Tem a King James, agora tem a Queen, né? Tem uma Bíblia chamada Queen James, um negócio assim. James. King James e Queen James agora. Então ele falava, o pessoal está trabalhando porque não entende, eles entendem que Deus, ele não tem sexo. Olha a teologia progressista aí. Então Deus, ele não é varão masculino. Eu lembro que havia uma discussão muito grande sobre isso, dava texto para a gente ler. Eu não vou entrar nessa discussão aqui. A única coisa que a gente falava lá, que era certo, é que a imagem hoje que a gente tem de pai e de varão não é do homem para Deus, e sim de Deus para o homem. E eu criticava muito isso, você não falava, sempre falava, gente, vocês estão querendo pegar exemplos aqui terrenos, estão querendo chegar e colocar, encaixar isso em Deus. Não dá certo, não tem como isso funcionar. Não tem como funcionar. Eu entendo que para ser pai, nos dias de hoje, você que está aqui, você que é pai, não pastor, o senhor é pai não sou pai, mas eu já exerci muito a figura de pai. E a figura de pai é uma figura assim, maravilhosa. É um prêmio. Eu lembro de George não teve filho com Tatiana. A pastora que eu falei, trouxe aqui, não teve filho biológico. Então os 3 filhos que ele tem, que eles têm agora, são adotados. E George é um pai sensacional. Ele queria ser pai. Eu lembro que quando Tatiana, ela não estava mais ligando para ser mãe, porque ela via que ela não podia ter filho. Mas ela entendia que George tinha que ser pai. Entendeu? Aí eles adotaram primeiro o Isaac e depois adotaram as 2 meninas, né? Que é a Cláudia e a outra que se chama Vitória. Né? Eles adotaram e assim, eu lembro da postura de George como pai. Foi Deus que colocou isso na gente, foi Deus que colocou isso em você. Então, não é só a questão de vir e ter um filho, mas você acompanhar essa realidade. Essa é uma coisa que vem de Deus. E a gente vê aqui na parábola que o filho, o versículo 21, diz: Pai, pequei contra o céu é perante a ti, já não sou digno de ser chamado o teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, não fala para ele, fala para os seus servos, né? Vem, traz que o meu filho está aí. Vamos lá. O filho se vê como filho? Não. O pai via ele como filho? Sim. As pessoas, os trabalhadores viam ele como filho? Sim. Tanto que vai lá e obedece. É o filho do homem que está aí. E aí o que ele coloca ali? Ele bota o quê? O anel. Ele bota o anel. Lembra lá? Ele bota o anel. Manda atrás do anel. Que certamente aqui é uma família rica. Entendeu? Então você coloca aquele anelzão, né? Aquele brasão da família. Vai para o brasão da família. Então assim, ele não conseguia se ver como filho. E você que está aqui, que é pai, a primeira coisa que você precisa entender é se entender como filho de Deus. Se ver como filho de Deus. É necessário que você se entenda. Não são as pessoas que têm que ver isso. Não são as pessoas que têm que falar isso para você. Não é o entendimento. É o seu entendimento, é o seu coração. Aí continua. O filho mais velho estava no campo.
25. E chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. Chamando um dos criados, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele lhe disse: veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, porque recebeu o sol e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. Então saiu o pai e estava com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, sirvo-lhe há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca lhe deste um cabrito para alegar com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, é legal que não chama, vindo, porém, meu irmão, nós somos difíceis, teu filho, agora ele está com raiva, né? Às vezes está um casal quando está com raiva. Fulano, não, vai lá, que teu filho está lá. Não fala nossa, ele está com raiva. E ele estava. Que desperdiçou os teus bens com benefícios, tu mandasse matar para ele um bezerro cevado. Uma vez eu ouvi uma mensagem sobre esse segundo filho que ficou em casa, né? E um pregador me perguntou se o filho que ficou em casa, ele tinha razão de estar chateado. Tinha razão? Tinha razão de estar chateado? Tinha razão de estar chateado. Tinha toda a razão de estar chateado. Mas mesmo ele tendo razão de estar chateado, ele não entendeu a posição dele dentro da família. Aqui a gente vê um que se entendia com o filho e que achava que tudo que estava ali era dele e que ele podia gastar e fazer o que ele queria. E a gente vê um outro que é filho também, que acha que não tem direito a nada e que tudo ali funciona como um empregado, como servo. Estão entendendo? Que havia dois problemas, tanto no filho quanto no outro. Na verdade, a gente pode dizer aqui que são filhos pródigos, porque os dois filhos estavam com problema. A saída desse filho mais novo e a volta dele resolve o problema do filho mais novo e resolve também o problema que estava lá dentro do coração do filho quê? Do filho mais velho. Tem tanta gente que está dentro de igreja, trabalha dentro de igreja, faz muita coisa dentro de igreja, mas não é filho, não se comporta como filho, não pensa como filho, não se conduz como filho, não reclama as coisas como filho. E aí o pai explica isso para ele aqui. Versículo 31. Respondeu o pai: filho, tu sempre estás comigo. E todas as minhas coisas são tuas. Quer dizer, ele não sabia disso. Se a reclamação, versículo 30, né? Vindo, porém, de teu filho, que desperdiçou os teus bens, ele não fala os nossos. Olha o que ele fala. Com meretrizes e mandaste matar para ele um bezerro cevado. Na verdade, a família ficou mais pobre. Vocês sabiam disso? Por quê? Havia divisão, isso só era possível depois que o pai morresse. Então o pai teve que pegar todos os bens, como se tivesse morrido, dividir os bens, pegar a parte do irmão mais velho, separar a parte do irmão mais velho e separar a parte do filho mais novo. Não é verdade? Aí o filho sai, desperdiça tudo e volta sem nada e pega um lugar de filho de novo, não é verdade? Eles ficaram mais ricos, mais pobres. Mais pobres, porque o outro foi, pegou e desperdiçou tudo aquilo. Então tinha razão, realmente, do filho mais velho reclamar. Mas olha só a resposta do pai, versículo 32. Mas era justo alegrar-nos e folgar-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, e perdido, e foi achado. E foi achado. Tem uma música que a gente canta. A ovelha, como é que é? A ovelha que dorme. Todo mundo gosta muito desse worship, então nós estamos tendo muita dificuldade. Como é que é? Hã? Ousado amor, não é ousado amor que canta isso? Ousado amor, você não vai fazer. É ousado amor. Mas vai tocar, vai cantar não. Como que é? Ai!
Isso que é a coisa mais importante. Isso que é a coisa mais importante. O Brasil é um dos países que mais tem gente afastada do Evangelho, sabia disso? E alguns pastores falam que dentro das igrejas, dentro da própria igreja, tem muita gente que está dentro das igrejas e continua afastada do Evangelho porque não tem intimidade com Cristo. É necessário, você foi chamado para ter intimidade com o seu Pai eterno. Ou você acha que você vai chegar lá no céu e você não vai falar com Deus? Porque às vezes aqui a gente faz isso, né? A gente vai chegar com a pessoa, não fala com a pessoa, aí a gente trata de perdão para reaver e tal, essas coisas. Mas no céu não, no céu a gente vai ter intimidade com Deus. E aqui também a gente tem intimidade com Deus, mesmo sem ver, mas lá a gente vai ver face a face. É necessário que essa intimidade comece aqui. É necessário que essa intimidade dê início aqui. Você que está aqui essa noite, que é pai, nós estamos aqui quantos pais? 1, 2, 3. Feliz dia dos pais para vocês. Feliz dia dos pais para vocês. Deus abençoe vocês. Mas eu gostaria de dar a palavra de Deus para vocês, para o coração de vocês. Nunca abandone o Senhor. Nunca abandone o Senhor. Porque é no Senhor é que você vai se tornar mais pai do que você é. Cada dia que passa você se torna mais pai do que você é. Então eu fico feliz quando as pessoas chegam e falam assim: ah, você é meu pai. Eu tive que fazer um retiro. Eu tive que fazer um retiro, lembra? Eu fiz um retiro. Eu lembro que eu recebi muitas